Bom dia, queridos, graça e paz, bom dia, família, que prazer estar aqui em mais uma devocional, mais um momento nós vamos estar estudando a palavra do Senhor, compartilhando aquilo que Deus tem falado conosco. Hoje com um tema muito específico, chamados para. Enquanto você vai pensando aí, já começa a compartilhar esse link. Se você está vindo aqui pela primeira vez, ainda não nos conhece, se inscreve já no nosso canal, já curte, já dá aquele joinha, já vai se inscrevendo também, seguindo a gente no Facebook, no Instagram. Nós compartilhamos todo dia a dia da Igreja Batista Família Zoe. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Chamados para. Esse é o tema. Quando você vai pensando, quando você vai mandando mensagem, tá bom? Já vai se preparando, já vai preparando o coração. Eu volto daqui a pouco para falar sobre isso com você. Bom, hoje é sexta-feira, dia do nosso Papo Zoe missionário, e eu quero começar essa devocional já perguntando algo a você. O que é que vem à sua mente quando você ouve a palavra missionário, missões? O que é que se forma? Qual é a imagem que chega? Talvez na sua mente se forme aquela pessoa de mochila, né? Se preparando para atravessar o oceano, para ir para a África, para ir para a Europa, para ir para a Ásia, para ir para o Oriente Médio, para ir para os países muçulmanos, para ir para países onde a igreja é perseguida. Qual é a imagem que se forma? Porque é justamente sobre esse tema, justamente sobre esse assunto, que às vezes desperta tanta dúvida no nosso coração, que eu vou começar nessa sexta-feira uma série de devocionais com esse tema, chamados para. Nós vamos estar abordando vários aspectos do nosso chamado, da nossa vocação, do nosso ministério. Uma das maiores indagações nós temos percebido no Papo Zoe missionário, né, que vai ser hoje, sexta-feira, logo mais às 19h30, é que toda vez que nós temos recebido um convidado, as perguntas giram em torno de como foi que você descobriu o seu chamado? Como foi que você teve essa certeza, né? Porque isso termina vindo ao nosso coração. Qual é a minha vocação? Será que eu tenho uma vocação? Será que eu tenho um chamado? Qual é ele? A verdade, querida, é que todos nós, todos sem exceção, somos chamados para nos engajar de alguma maneira na missão de Deus, na obra do Senhor. Todos nós somos chamados a ser testemunhas, a fazer discípulos. Isso é muito claro no texto lá de Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o chamado é geral para mim e para você. Nós temos esse chamado. Mas você tem feito isso? Eu tenho feito isso? Como eu tenho feito isso? Porque entenda bem, amado, eu e você temos um dom, uma habilidade específica dada por Deus. Tem algo que só você sabe fazer. Ou tem algo que você faz muito bem. Sabe aquilo que você percebe que é uma habilidade sua? Isso é um dom dado por Deus, um presente. A Bíblia diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do Senhor. E Ele deu a cada um de nós. Sabe o que me garante isso? O texto de Efésios 4. Se você está pensando, pastor, eu não sei nada, eu não sei fazer, ainda não descobri, eu vou dizer a você, existe um dom em você, existe uma habilidade. Efésios 4, se você for ler, vai dizer assim, olha, ele subiu e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. No verso 11 ele vai dizer, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sabe para que isso? Sabe para que ele deu esses presentes? Para capacitar os santos, eu e você, para a obra do ministério. Ou seja, eu e você temos algo dado por Deus, algo que foi um presente. É como se Deus tivesse pego assim, uma mochila, colocado dons, colocado habilidades, colocado ferramentas e entregue para mim e para você no nosso nascimento. A gente já chegou com essa mochila pronta.
Você podia ter nascido, amado, em qualquer época. Você podia ter nascido no século XVIII, século V, século XIX, qualquer tempo. Mas Deus preparou você para esse tempo, agora, no século XXI, fazer diferença na nossa geração. E Ele, para isso, deu um conjunto de habilidade muito específica, muito peculiar, muito própria sua. E você tem esse chamado. Você tem essa vocação que foi dada para Ele. E aí eu pergunto, o que é que tem aí na sua mochila? Quais foram as ferramentas, os dons, os talentos que vieram com você? Sabe por que eu pergunto isso? Porque se nós tivermos o entendimento errado a respeito desse assunto, dons, vocação, ministério, se nós não entendermos corretamente, nós podemos nos atrapalhar no nosso caminhar, no nosso chamado. Podemos até mesmo ter esse ministério travado se nós tivermos o entendimento errado acerca do assunto. Às vezes nós vemos pessoas muito dispostas, cheias de vontade de se envolver na obra, mas às vezes ele não entende exatamente. A gente cria assim uns tipos específicos, né? A gente pensa que obra do Senhor é para quem prega, para quem canta, para quem trabalha com criança. Às vezes a gente limita muito o leque de habilidades e dons dados por Deus. E às vezes, se você não se encaixa em um ou outro que você vê naquelas quatro paredes onde nós congregamos, a gente pensa, eu não tenho chamado, eu não tenho uma habilidade. Então, às vezes nós temos uma visão errada. A gente cria um estereótipo, como se diz, a respeito do que é missões, do que é a missão de Deus, do que são os missionários. E às vezes ficamos assim até angustiados, cheios de dúvida, porque a gente não consegue assim conciliar as nossas habilidades, a nossa vocação, até mesmo a nossa profissão, por exemplo, com as coisas de Deus. A gente não consegue conciliar uma coisa com outra e termina gerando uma grande frustração que chega até muitas vezes a nos afastar da comunhão dos irmãos. Quantas pessoas você não conhece que, por terem habilidades próprias, dadas por Deus, mas que não se encaixaram, não conseguiram se ver encaixado, porque o que acontece na maioria das vezes é isso, não se vê encaixado na obra, na missão de Deus, esfria o coração, se frustra e abandona até a comunhão. Mas quem disse a você que a sua vocação tem que necessariamente estar debaixo das luzes e debaixo dos holofotes? Quem disse que a minha vocação necessariamente tem que ser o centro das atenções, tem que ser aquela que todo mundo vê? Deixa eu dizer uma coisa a você, amado. Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, os mais necessitados estão atrás, estão fora dos bastidores, estão fora dos holofotes, estão nas ruas, estão fora daquelas quatro paredes. Então, por que é que a sua vocação não pode ser fora das paredes? Por que é que a sua vocação, a minha vocação, não pode ser fora dos holofotes? Você tem algo dado por Deus. O que é que tem feito o seu coração aquecer, ficar assim abrasado, aquecido, ardendo? Qual é o dom que há em você? Qual é a habilidade? Qual é a sua vocação? Entenda, eu não vim aqui apresentar para você uma fórmula pronta. Na verdade, eu vim provocar você a encontrar o seu lugar no mundo para servir no reino de Deus, fazendo assim o seu melhor onde quer que você esteja e na atividade que você possa realizar plenamente com suas capacidades, com as suas habilidades. Então eu vim aqui provocar você a descobrir o que é que tem em você, quais são as suas habilidades, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação. Em Atos capítulo 13, verso 2, nos mostra um chamado muito claro na vida de Paulo e Barnabé. Se você for ler esse texto, você vai ver lá: separai-me Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo coloca tarefas específicas na mão de pessoas específicas. Ou seja, Deus pegou uma tarefa específica e colocou na sua mão. É isso que se chama vocação. É aquilo que o Senhor colocou na minha mão, aquilo que o Senhor colocou na sua mão. E aí vem a segunda pergunta: o que é que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer?
Para que é que você foi chamado? Quando você ouviu aquela voz te chamando, era para fazer exatamente o quê? Porque entenda bem, eu não estou falando daquilo que é bom, daquilo que é certo, que você já faz. Eu não estou falando daquilo que você acha até bonito. Tem coisas que nós achamos bonito, que nós gostaríamos de fazer. Eu estou falando daquilo que você sabe, que o Senhor colocou no seu coração, aquilo que faz o seu coração arder. Já notou que tem assuntos que chamam mais a nossa atenção? Às vezes você está extremamente ocupado e às vezes alguém fala sobre aquele assunto e você para tudo. Sabe aquele assunto que você consegue falar sobre ele durante horas? Parece uma palavra mágica, parece um botão de play. Alguém fala, pronto. Aquela palavra, aquele assunto, você começa a falar, vem jorrando com aquela facilidade, aquilo aquece, aquilo alegra o seu coração, aquilo lhe enche de alegria. Isso tem a ver com a sua vocação. Comece a checar o que é que tem aí nesse seu coração, o que é que faz ele arder. Eu sei que muitas vezes nós ficamos naquela dúvida, eu não tenho certeza, eu queria que Deus me confirmasse, eu não sei se é... Deixa eu te falar uma coisa, eu estava assistindo uma aula, né? E a professora falando sobre vocação, ela disse o seguinte, olha, Deus não está brincando de esconde-esconde conosco. Ele não está, você perguntando ali, Senhor, me revela, me mostra, eu quero saber qual é o meu chamado, a minha vocação. E Deus se escondendo disso. Pelo contrário, amado, Ele quer se revelar, Ele quer revelar a sua vontade a nós. Ele quer revelar qual é o seu chamado, Ele quer revelar qual é a sua vocação, Ele quer revelar para que é que Ele te formou. A palavra diz que Ele te teceu, que Ele te formou, que Ele te conhece desde antes do ventre lá da sua mãe. Então entenda, e Ele quer revelar qual é o plano, qual é o propósito que Ele tem na sua vida. Agora entenda bem, a palavra do Senhor diz o seguinte, em Salmos capítulo 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A Bíblia na Nova Versão Internacional diz, Ele confia os seus segredos àqueles que o temem. Quer conhecer o Senhor, quer conhecer o que Ele tenha para você, vai se envolver com Ele, vai ter intimidade com Ele. Hoje em dia nós temos testes vocacionais, perfis comportamentais, são excelentes ferramentas, mas nada substitui o andar com Deus. Nada substitui a intimidade do Senhor. Você quer saber para que foi vocacionado? Vai andar com Deus, vai ser íntimo do Senhor, vai conhecer os segredos, vai conhecer o que Ele quer te revelar. E sobre esse aspecto, eu quero falar 3 coisas, porque como vai ser uma série, hoje eu quero colocar os fundamentos, quero colocar aquele mais básico, para em cima disso nós possamos construir essa nossa identidade vocacional, vamos dizer assim. E no caso nosso, uma identidade missionária. Você percebe que o Senhor, dentro dos devocionais, no começo, nos conduziu a nossa identidade como filho de Deus, como filho maduro, e eu sei que você é um dos tais. Se você está ouvindo pela primeira vez, vai ouvir as devocionais antigas, vai ver o que Deus está conduzindo. E no Papo Zoe você viu que Deus nos conduziu a ter o Papo Zoe missionário, ou seja, Deus está reforçando a identidade missionária da Igreja Batista Família Zoe. E se eu e você congregamos aqui, se nós temos, e todo cristão, todo aquele que conhece Jesus tem a sua identidade missionária, mas Deus hoje está chamando especificamente a mim e a você para nos envolvermos nessa obra, para sermos parte, para desenvolver o nosso talento, o nosso dom, a nossa vocação, para ser esses missionários, para ser aqueles que servem com os dons e habilidades dadas por Deus. Então, para que a gente comece a falar nessa manhã, 3 coisas que eu percebi que são muito importantes dentro do que eu tenho visto sobre o tema. A primeira delas é a nossa devoção. Devoção é a primeira coisa que eu quero falar com vocês nessa manhã, que é uma coisa que em vários momentos o Senhor já falou conosco,
na nossa caminhada cristã, falou no nosso devocional, e hoje eu quero ressaltar. O que é essa devoção a que eu me refiro? É o compromisso de cultivar a nossa intimidade com Deus. Diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E isso vai passar com certeza pela prática da leitura da palavra e pela prática da oração. Aquilo que nós chamamos de práticas devocionais. É verdade que temos várias outras, nós temos a adoração, enfim, nós temos várias outras, mas eu poderia resumir e dizer que é tudo aquilo que nós fazemos como investimento na nossa saúde espiritual. Isso é que é devoção, é todo o investimento que você faz na sua saúde, na sua vida espiritual. Deus é uma pessoa com quem eu e você precisamos nos relacionar. Partindo desse ponto, pensa comigo, quando nós queremos nos tornar íntimo de alguém, como fazemos? Você percebe que é necessário que eu e você venhamos a dedicar um tempo considerável de atenção a ela. Que nós venhamos a parar um tempo, não um tempo qualquer, mas um tempo de qualidade. Um tempo onde você pode parar e olhar nos olhos e ouvir com atenção. Não é aquele tempo que você pega o celular, não é chato? Você está conversando e alguém aqui, sem dar a devida atenção. Não é esse tipo de atenção. Com isso você não ganha a intimidade, não gera intimidade com ninguém. E é esse tipo de dedicação que nós precisamos dar ao Senhor, aquela dedicação exclusiva que não dá para dividir com TV, com celular, com rede social. Com Deus é necessário esse tipo de dedicação, onde eu e você derramamos o nosso coração diante dele, onde nós ouvimos o que ele tem a dizer, onde nós vemos o seu Espírito, percebemos o seu Espírito nos ajudando a discernir as realidades espirituais à nossa volta. É ali, naquele momento devocional, que nós ouvimos, nós permitimos que o Espírito Santo nos guie, nos ensine, nos corrija, nos exorte, nos revele a sua vontade e o nosso papel nessa vontade, o nosso papel nesse projeto de Deus. É naquele momento de devoção. Então, resumindo, devoção é aquele tempo de dedicação exclusiva a Deus. É quando você para tudo e diz: Deus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Então, se você crê que está faltando algo na sua vida, você está meio sem direção, você não sabe se é vocação, não sabe se é chamado, não sabe o que fazer da sua vida, mano, comece com o básico e simples. Comece pela devoção a Deus. Invista na sua saúde espiritual. Segunda coisa tem a ver com integridade, que na palavra de Deus nós podemos dizer santidade. Se você assistiu o devocional de ontem, quinta-feira, pastor Fábio falou sobre algo que estava no coração dele. Você vê como Deus é detalhista, como é intencional. Já desde ontem ele começou a falar sobre essa questão da santificação das nossas vidas. Algo que está no coração do pastor Fábio e que ele ainda vai falar muito. Então, se você perdeu, assiste de ontem, já fica atento nas próximas. Porque se tem algo, amado, que rouba a nossa alegria, a nossa paz do coração, se tem algo que nos rouba a paixão por servir a Deus, por viver a realidade do reino de Deus, sabe o que é? Pecado. Se tem algo que rouba a nossa paz de espírito, é o pecado. Ainda bem que o Senhor não desiste nunca de mim, nem de você. O Senhor nunca desiste de nós. E o Espírito Santo fica assim como uma goteira, nos chamando de volta à santidade. Eu não vou aprofundar muito, porque eu sei que o pastor Fábio tem muita coisa para falar, e eu aconselho a você, não perde nenhuma, mas invista na sua santificação. Ser santo é ser separado para Deus, é ser consagrado a Deus. Não permita, amado, que o pecado roube o seu coração. Não permita que o pecado tire a sua alegria de servir ao Senhor. Não permita que o pecado lhe embarace, roube a vocação que há em você. Alguém já disse que o cristão de verdade ele não sabe pecar. Quando ele peca, ele fica constrangido, ele fica desconfiado, ele fica envergonhado, fica de consciência pesada, porque não tem, amado,
como ser guiado pelo Espírito e não se constranger cada vez que pecamos, cada vez que erramos. A plenitude da nossa vida com Deus depende de santidade, depende de pureza, depende do afastamento do pecado em todos os níveis. Não dá, entenda bem, não dá para servir a Deus com pecados de estimação, com pecados na gaveta. Não dá para ser desse jeito. Precisamos abandonar o pecado em todos os níveis. Não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é errar o alvo. E não interessa se errou por pouco ou errou por muito. Se errou o alvo, amado, errado está. Então não permita que o pecado venha roubar isso do seu coração. Então a primeira coisa que você tem que investir é na sua devoção. Segundo, na sua santidade. E a terceira que eu quero falar com você hoje na nossa devocional é serviço. A nossa saúde espiritual depende também desse senso de que há uma tarefa colocada nas nossas mãos por Deus e eu estou comprometido com ela, estou dando o meu melhor. Precisamos ter esse senso que Deus confiou algo a nós, que nós estamos comprometidos com ela e nós estamos dando o nosso melhor. Não podemos fazer, amado, de qualquer jeito. Se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que os levitas, aqueles que serviam na casa do Senhor, eram destros, eram habilidosos, faziam aquilo com muita dedicação, com muita excelência, e eu e você somos chamados para servir do mesmo jeito, porque hoje todos nós somos levitas, todos nós servimos ao Senhor, todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Então precisamos servir com esse nível de comprometimento. Precisamos estar engajados no serviço útil, no serviço solidário, no serviço ao próximo, aquele serviço abnegado, de estarmos doando o que somos e o que somos até mais do que o que temos em favor do maior número de pessoas. Eu falo daquela doação sem esperar nada em troca, tá me entendendo? Aquilo que você faz sem esperar uma retribuição, aquilo que você faz com uma disposição para servir mesmo. Eu lembro que no final da minha infância, para começo da adolescência, eu fui ser escoteiro. E eu lembro que se falava muito sobre essa questão de boa ação, né? Talvez quando eu falei a palavra escoteiro, você veio logo aqueles menininhos fazendo boa ação. Você já notou quando você faz uma boa ação, quando você serve alguém, isso traz aquela alegria interior? Às vezes é uma coisa simples, ajudar um deficiente a atravessar a rua. Às vezes você levantar alguém que tomou um tombo. Às vezes socorrer um animal, às vezes você nem tem animal, mas só porque ajudou alguém a socorrer e viu aquilo dar certo. Já notou como aquilo, você não recebe nada, você não ganhou nada por ajudar alguém, mas como traz aquela alegria no seu coração? É esse tipo de serviço que eu estou falando, esse tipo de doação que eu e você precisamos ter quando falamos de envolvimento na obra do Senhor. Esse tipo de envolvimento que eu estou falando com você que tem a ver com a sua vocação. Porque a vocação, eu acho que você já ouviu muitas pessoas falarem, né? Às vezes você nem é tão remunerado, mas só pelo fato de fazer o que você gosta, só pelo fato de saber que nasceu para fazer aquilo, só aquilo já traz uma grande alegria. E você termina fazendo ainda com mais intensidade, com mais destreza, com mais excelência, não é verdade? Se você tem percebido aqui no Papo Zoe Missionário, que nós temos todas as sextas, 19h30, nós temos recebido pessoas que poderiam estar fazendo qualquer coisa, em qualquer lugar do planeta, pessoas extremamente habilidosas, capacitadas, mas que abriram, mão de, às vezes, uma boa remuneração para estar servindo nos mais distantes lugares, em condições, às vezes, que nem são as ideais. Eu estava ouvindo, nessa aula sobre vocação que eu comentei com vocês, a professora estava falando que o marido tinha feito um curso, chegou em casa e já tinha concluído e ia receber um salário excelente. Eu conheço a área e sei que ia mesmo. Mas ela chegou para ele e disse: isso que Deus tem na sua vida, você tem certeza? Ele disse: não, não é. Ele não voltou nem para pegar o diploma, mano. Se mandaram no carro e foram
para o norte do país servir ao Senhor. Então, essas pessoas que abrem mão de tudo por causa de um chamado, por causa de uma vocação, é esse tipo de abnegação, de doação que eu estou querendo falar com você. Qual é a sua vocação? O que é que arde dentro de você? O que é que você sabe que nasceu para fazer? O que é que tem inclinado o seu coração? Mesmo em meio a essas luzes, eu não sei se é, sei se não é, eu ainda vou buscar, agora eu entendi que eu preciso buscar mais a Deus, mas para que é que se inclina o seu coração? O que é que traz essa alegria? Pastor Bruno, então você está dizendo que eu tenho que abrir mão de tudo, inclusive do secular. Deixa eu te falar uma coisa. Tem vários irmãos que servem em áreas que nós comumente chamamos dessa maneira, área secular, mas que também são envolvidos na missão, em outras atividades. Porque uma coisa que eu e você precisamos entender, amado, que nós não temos uma vida secular e uma vida religiosa. Eu e você somos sacerdotes do Senhor em tempo integral. A palavra do Senhor é que fala isso, que nós somos raça eleita. Isso é o apóstolo Pedro falando, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade adquirida, exclusiva do Senhor, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos sacerdotes do Senhor em tempo integral. Então, mesmo no seu trabalho, você é um sacerdote. Vou dar um exemplo com o nosso pastor, né? Ele não é um médico que também é pastor. Ele é um servo de Deus, um pastor que também é médico, outros dias da semana. Mas você vê como ele é agitado, como ele é apaixonado pela obra, pelo reino de Deus. Então você vê que o coração dele é pastoral, é obra de Deus, é reino. Agora ele também serve como médico nos outros dias da semana. E você já ouviu outros momentos, testemunho dele, quando lá no consultório ele teve que ser mais pastor do que médico. É disso que eu estou falando, amado. Você vai até exercer outras atividades, mas você vai estar envolvido com a obra do Senhor, com a obra, com a expansão do reino. E isso não quer dizer necessariamente que tem que ser na África, tem que ser nos povos perseguidos, na igreja perseguida, melhor dizendo. Isso não tem que ser necessariamente na Índia. Enfim, às vezes pode ser próximo, pode ser no nosso bairro. Nós vimos isso aí, nós temos recebido missionários que têm servido no Panamá, no México, na Alemanha, países da igreja perseguida, mas nós também temos recebido irmãos que têm servido nos sertões. Nós temos recebido irmãos que têm projetos aqui em Alagoas, aqui em Maceió. Nós temos um irmão na nossa igreja, o Diego Salgueiro, que já participou do Papo Zoe Missionário. Você vai ver Diego falando da viagem no Haiti, Diego falando da viagem na China. Só que ele e a sua esposa, Valdijane, dirigem um projeto chamado Projeto Raízes, lá no Eustáquio Gomes, que trabalha com crianças ali, pré-adolescentes, que vivem numa comunidade em vulnerabilidade social. Há 10 anos eles têm esse trabalho e está ali do seu lado. Então aborda o Diego já. Diego, como foi que você teve essa certeza? De repente você pode se envolver no projeto Raiz e ser bênção. E nem sabia, porque pensava que missionário era só aquele que abria mão de tudo para ir lá para uma tribo no meio da África. Nós temos o projeto da Igreja Batista Azul lá em Cruz das Almas com a irmã Aldijane. Já passou pela sua cabeça que de repente você pode ser a solução para muitos problemas lá de Cruz das Almas? Você pode ser a solução para muitas dificuldades que o Diego enfrenta no Raízes? Enfim, querido, nos mais diferentes lugares. Jerusalém, Judéia, Samaria e em todos os confins da terra. Nós precisamos nos envolver com a missão. Nós precisamos ter a nossa vocação aflorada, vivenciada, experimentada. Então começa a pensar o que é que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Eu percebi que quando o nosso coração bate fora do compasso do coração de Deus, eu e você precisamos fazer 3 perguntas.
Então, cheque o seu coração, já faz a primeira. Como tem sido o meu tempo de dedicação exclusiva com Deus? Como tem sido a minha devoção ao Senhor? Essa é a primeira. Como anda a minha vida de santidade? Eu tenho algum pecado de estimação? Tenho um pecado escondido? Terceira, eu tenho servido com as motivações corretas? Pergunta a você. Cheque o seu coração nessa hora. Eu tenho negligenciado a minha vida com Deus, a minha devoção? Eu tenho pecado na minha vida, eu tenho negligenciado a minha santidade? Eu tenho servido com a motivação errada? Você sabe a resposta para essas três perguntas. Se eu e você quisermos viver o nosso chamado, a nossa vocação, nós não podemos negligenciar essas três áreas. A partir disso, nós iremos começar a construir algo que o meu desejo, eu creio que é o desejo do Senhor, é que eu e você venhamos estar cada dia mais envolvidos na obra do Senhor, na missão de Deus. Eu e você somos chamados para ser cooperadores nessa missão. E esse é o motivo desse tema, chamados para. Eu e você fomos chamados para. Você foi chamado para quê? Qual é o seu chamado? Nas próximas semanas, na próxima semana eu vou estar falando com você sobre como a igreja se manifesta. Como é que a igreja se manifesta na cidade, no mundo? Como é isso? Como é a atuação da igreja? É sobre isso que nós vamos estar falando no Papo Zoe Missionário. Na próxima sexta, pastor Fábio vai estar trazendo a missionária Vivian Barroco, esposa do Maicon Barroco, da missão Iris Global. A Vivian vai estar falando aqui para você sobre vocação. Então você sabe essas dúvidas todas que ainda estão na sua cabeça, que já vai começar a orientar você durante os próximos dias, que o Senhor vai estar falando, você já vai anotando. Na próxima sexta, você vai estar conectado no Papo Zoe Missionário, a gente vai bombardear a Vivian sobre essa questão de vocação. Foi com ela a aula que eu falei, eu fui muito abençoado, fui muito edificado. Se você perguntar a qualquer dos alunos do curso, eles vão dizer, foi uma aula fabulosa. Então já se prepara, todas as dúvidas a gente vai bombardear sobre vocação. Mas isso não quer dizer que você vai ter que esperar a próxima sexta. Hoje à noite já participa do Papo Zoe Missionário. Já vem se envolver, já vem se conectar conosco. Mas como o pastor Fábio fala, é um papo. Às vezes a gente pensa que é só espectador do papo missionário. Não, amado. Mesmo que tenha um convidado, já vai colocando as suas perguntas, já vai se vendo, se fosse você naquele lugar. Como convidado do papo missionário, qual era o seu chamado, qual é a sua vocação? Então, na próxima semana, o segundo ponto que eu vou abordar com você é como a igreja se manifesta no Papo Zoe Missionário. Nós vamos ter a Vivian Barroco falando sobre vocação e na semana seguinte, na terceira devocional sobre esse tema, chamados para, eu vou estar abordando discernindo a nossa vocação. E daí a gente vai seguindo, mas o intuito é que você descubra, que você possa responder essa chamada, essa pergunta, chamados para. E aí você vai completar, eu fui chamado para, e vai ter descoberto, você vai conseguir assistir inúmeras palestras, pregações, ministrações, ler inúmeros livros sobre vocação, mas vai terminar todos eles sem dúvida alguma, porque você sabe qual é o seu chamado. Então eu já quero deixar uma pergunta para ficar assim, incomodando aí na sua orelha. O que é que está te impedindo de fazer o que Deus te chamou para fazer? O que é que está te impedindo de fazer o que Deus te chamou para fazer? Você tem uma vocação. Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Que Deus te abençoe. E até logo mais no Papo Zoe Missionário, hoje às 7h30. Já ia faltando beijo.